Repita assim: quando a atmosfera do céu se manifesta na terra. Aleluia. Você já foi naquelas festas de aniversário que você chega com fome? Quando você abre a porta assim, você fala: não vou comer. De tanta gente que tem. Você olha o tamanho do bolo, aquele bolo de 2 quilos. Aquele bolo de 2 quilos. Você já imagina, né? Cada fatia é da grossura de um papel A4. Você fala: estou com fome, mas vim no lugar errado. Tanta gente que tem. Hoje aqui tem um bolo bem grande. E é o tipo de festa que dá para você comer e repetir, porque olha quanta gente não veio à noite. Então, se eu fosse você, eu colocava o guardanapo, glória a Deus, preparava o lenço, amém, puxava a gola da camisa, porque eu acho que você vai comer e você vai se esbaldar. Minha irmã, você vai com a pintura borrada para casa, porque você vai chorar. Porque Jesus tem uma palavra maravilhosa para nós hoje aqui. A palavra maravilhosa às vezes não é aquilo que queremos ouvir, mas é aquilo que precisamos. Então eu tenho certeza em Cristo que Deus vai falar conosco hoje aqui. Eu quero abordar o mesmo tema, o mesmo texto, aquilo que Deus me deu. Eu sei que nada é igual, nada é 100% igual, né? De manhã foi muito especial aqui, muito especial, mas eu sinto assim uma presença tão boa aqui, tão leve, tão leve. Você está sentindo isso? Algo leve, glória a Deus, algo muito especial, glória a Jesus. Capítulo 9 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, diz assim: enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou para que este nascesse cego? Ele ou os pais dele? Nem ele, Jesus respondeu, nem ele, nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: vai lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: não é este o que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. O homem dizia: sou eu. Então lhe perguntaram: como foram abertos os seus olhos? Ele respondeu: o homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. Eles perguntaram: onde ele está? Respondeu ele: não sei. Amém? Diga assim: quando a atmosfera do céu se manifesta na terra. Esse capítulo do Evangelho de João, capítulo 9, ele está na segunda parte dos milagres que Jesus opera no Evangelho segundo escreveu João. O Evangelho que João escreve acerca de Jesus, ele é o Evangelho que aponta Cristo como
o divino, como aquele que veio salvar toda a humanidade. O evangelho que Mateus escreve começa com a genealogia, mostrando de Abraão até Davi, de Davi até o cativeiro da Babilônia, e do cativeiro da Babilônia até Jesus. Por que começa com a genealogia? Porque Mateus, ele escreve apresentando Jesus para os judeus que estavam se convertendo a Jesus. Porque um judeu só acreditava num profeta se ele fosse descendente de profeta. Um judeu só acreditava num sacerdote se ele fosse descendente de sacerdote. Então um judeu só acreditaria que Cristo era descendente do trono de Davi, ou seja, descendência real, se alguém provasse que ele é descendente mesmo de Davi, que foi o primeiro rei de Israel, que era da tribo de Judá. Antes dele só teve Saul, que era da tribo de Benjamim. Mas Deus fez uma promessa a Davi dizendo: daqui de Judá nunca mais o trono real sairá, nunca mais será tirado de Judá. Então um judeu só acreditaria que Jesus era filho de Deus e descendência real se alguém provasse, e Mateus então prova na genealogia. O livro de Mateus é a confirmação, é a ligação do Antigo e Novo Testamento. Porque ele vem mostrar o Jesus que chegou é o mesmo que foi profetizado pelos profetas. Então Mateus escreveu acerca de Jesus para os judeus. Não existe a palavra Deus no evangelho original. Em algumas traduções já existe, mas existe a palavra céus. Porque um judeu não se refere a Deus. Ele fala o eterno. Ele fala o Altíssimo. Ele não fala Deus. E toda pessoa que tem um conhecimento judaico, da cultura judaica aprofundada, ela não escreve também a palavra Deus. Ele põe o D, um apóstrofe e os, em reverência ao nome. Já Marcos, que é o segundo livro, Marcos tinha alguma ligação com romanos, com Roma. Ele era um discípulo, mas ele tinha alguma ligação, porque o nome João vem do termo Yohanan, que é o nome João. E Marcos já vem de um termo romano. Então Yohanan, João, é hebraico, e Marcos é romano, e o nome dele era João Marcos. Então ele escreveu para falar de Jesus para os romanos que estavam se convertendo. E ele não apresenta Jesus como rei, como Mateus, ele apresenta Jesus como servo, porque o livro de Marcos é milagre do começo ao fim. Então ele apresenta Jesus como aquele que está servindo o povo. Lucas era grego. Lucas já apresenta Jesus como o filho do homem. O termo várias vezes aparece em Lucas, filho do homem, porque ele escreveu para uma cultura grega, uma cultura da sabedoria. A cultura grega é a mãe da filosofia. E eles acreditavam na questão de um relacionamento entre um ser espiritual com uma pessoa da terra, aonde, segundo a mitologia grega, nasciam semideuses, Minotauro, Hércules, esse tipo de coisa. Então Lucas escreve apresentando Jesus para eles, na linguagem deles, para atrair a atenção dos gregos. Mas João não, João ele escreve o evangelho para que todo aquele que cresce em Jesus recebesse vida eterna. E João não faz distinção, ele olha e apresenta Jesus como uma águia, que olha de cima e vê toda a terra. Por isso que em João 1,11 diz assim: ele veio para o que era o seu, mas os seus não receberam, eram os judeus. Mas todos os que receberam, ele deu o poder de se tornar filhos de Deus. Então é todos, não é judeu, não é romano e nem só grego, todos. Agora, ele começa apresentando o evangelho de Jesus, apresentando coisas interessantes. Os 3 primeiros milagres vão mostrar ali ferramentas que mostram como Jesus salva. Primeiro, em Caná da Galileia, faça o que ele mandar. Então é o poder da palavra de Jesus liberada.
obedeceu a palavra, a água é transformada em vinho. Segunda ferramenta é justamente a questão da fé. Da fé. Jesus fala para o centurião: eu vou na sua casa curar teu filho. Ele disse: não precisa, basta uma palavra. Se o Senhor me liberar uma palavra, eu creio que o meu filho será curado na minha casa. E aconteceu isso. Então, a primeira ferramenta, a palavra, olha só. Segunda ferramenta, a fé. A terceira ferramenta é a graça. João capítulo 5, o homem está lá 38 anos. Jesus fala: quer ser curado? E ele fala: não tem jeito para mim. Quando eu vou, já um pulou na minha frente. É uma bagunça. E eu não consigo. Aí Jesus fala: você quer ou não quer ser curado? Ele não entendeu. Ele estava esperando um cumprimento da lei. Mas Jesus chegou diante dele e falou assim: você não precisa esperar pela lei. Eu quero fazer você andar de graça. Então eu quero. Então levanta, meu filho, toma a tua cama e volta para a tua casa. Então olha as ferramentas que Jesus usou em João para salvar o homem: palavra, fé e graça. O quarto milagre, são 7 milagres. O quarto milagre é o quê? A multiplicação de pães e peixes para mais de 5.000 homens, em João capítulo 6. Ele não faz ali? Me traz aqui os pães e peixes. Levantou, deu graça. Quando ele deu graça, ele transformou 5 pães e 2 peixes em 12 cestos cheios, em milhares de pães, ainda sobraram 12 cestos. Então esse milagre representa o quê? A hora da virada na vida do ser humano. O ser humano, ele é alcançado pela palavra, pela fé e pela graça. A vida de miséria desse ser humano, em todos os sentidos, ela vira de 360 graus. Não tem mais miséria, não falta mais palavra e não falta mais graça. Então a vida dessa pessoa é transformada. Não tinha nada, agora está sobrando o cesto. Quando a vida do homem é transformada, aí vem os milagres depois que ele conhece Jesus. Os discípulos estão no meio do mar, assustados, e de repente eles olham no meio da neblina, vem vindo alguém andando sobre as águas. Aí eles ficam assustados: é um fantasma, vamos morrer. A Bíblia diz que Jesus se aproxima e fala assim: calma, sou eu, não tenho medo, fiquem em paz. Então depois que o homem é alcançado pela palavra, pela fé e pela graça, tem a vida transformada, a primeira coisa que ele recebe é justamente paz. Paz. Aí Jesus vai aqui no capítulo 9. Esse homem está cego desde nascença. Trazem ele até Jesus. Jesus cospe no chão, põe lodo no olho dele e fala: agora vai se lavar. Ele vai se lavar. Quando ele volta, ele está vendo. Então, em segundo lugar, depois de receber paz, após ter uma conversão, a pessoa recebe revelação de quem é Jesus. Ele era cego, mas agora ele está vendo. E no capítulo 11, depois de 4 dias, Jesus chega em Betânia. Lázaro está cheirando mal, mas Jesus para em frente à pedra, fala para o pessoal: agora tirem a pedra. Quando tiram a pedra, ele fala: Lázaro, vem para fora. E Lázaro vem para fora. Então depois que a pessoa é alcançado pela palavra, pela fé e pela graça, a vida dele vira de ponta cabeça. De miserável passa a ser próspero agora. Quando ele passa a ser próspero com Jesus, ele recebe paz, ele tem revelação das coisas de Deus, e ainda recebe vida e vida eterna. O outro milagre foi a ressurreição. Amém? Foi a ressurreição. Mas nesse aqui, João, ele faz a questão de mostrar alguns detalhes, e tem coisas que eu vou falar que não está no texto. Não está escrito, mas está lá. Diga assim: não está escrito, mas está lá. Então, ele começa mostrando um homem cego. Existe, aos olhos humanos, condição de uma pessoa cega, 100% cega, voltar a enxergar já? Não existe. Esse homem estava numa condição irreversível, não dá mais. Talvez como a situação de alguém que entrou aqui. Um documento que já foi assinado, algo que já foi decretado, homologado. Talvez você entrou aqui, para você não tem mais jeito. É mentira, isso é coisa de Satanás. Porque onde Jesus está ainda é esperança. Naquele momento,
os discípulos começam a procurar culpados. Jesus não. Enquanto alguém procura culpado pelo que está acontecendo de ruim na vida de alguém, Jesus, ele está ali revelando um propósito. Então no nosso problema, que para nós é uma desgraça, Jesus está revelando um propósito. E se eu fosse você, eu já começava a se alegrar. Glória a Deus, glória a Deus. Porque, irmão, o céu não vê como a terra vê. Precisamos entender isso. Ou nós servimos a Deus pela fé, ou nós vivemos pela razão. E razão 2 mais 2 é 4. Pela fé, 1 mais 1 mais 1 é 1. Pai, Filho e Espírito Santo é 1. Isso é fé. Eu não vivo pelo que vejo, eu vivo pelo que eu creio. Nós não somos Tomé que temos que tocar na ferida. Não, Jesus disse: Tomé, você tem que ser crente, não incrédulo. Então onde a terra vê uma limitação, o céu vê e prepara uma manifestação. Aleluia. Enquanto estão vendo uma limitação, o céu já está preparando uma grande manifestação. Aleluia, glória a Deus. Agora, o que é que podemos aprender com isso? Porque os discípulos perguntam para Jesus, usam o cego como um laboratório. Quem pecou? Ele, pai dele, a mãe dele, os parentes? Jesus disse: nem ele pecou e nem os pais. Ele está assim para que nele se manifeste a glória de Deus. Quando existe algo a se manifestar, algo para se manifestar não vai ser construído. Se existe algo para se manifestar, não vai ser preparado. Algo para se manifestar já tem que estar pronto. Vai acontecer só uma manifestação. Nada que vem de Deus vem pela metade, aprenda isso. Aí eu vou testemunhar aqui um milagre que Deus fez na minha vida. Sabe, eu recebi, eu acordei melhor daquela enfermidade, vou dar o testemunho. Não, pelo amor de Deus, espero o exame para provar. Porque quando Deus faz por completo. Ah, pastor, mas Deus não cura? Gradativamente também cura, mas então espera a cura ser completa, para testemunhar. Não testemunhar algo hoje, para daqui a semana que vem estar com o mesmo problema outra vez. Porque Jesus, quando ele faz por completo. Ou ele faz de uma vez, ou é gradativo, mas ele termina. Então o que podemos aprender com isso, com esse acontecimento? Primeiro, a terra não limita a Deus, ela se torna instrumento. Diga assim: a terra não limita a Deus, ela se torna instrumento. Olha o versículo 6, vai dizer que Jesus cospe na terra e faz lodo. Será que se eu fizesse algo parecido com o que Jesus fez aqui na igreja, eu seria preso? Teve uma ocasião que Jesus cuspiu na língua. Tem outra ocasião que Jesus cuspiu no ouvido e falou: Efatá, abre. Será que eu seria preso? Será que no final do culto não estaria aqui a família toda com um facão, peixeira, 3/8, 1.40 querendo matar eu? Sim, estaria, desde que não acontecesse nada. Agora, se houvesse uma cura, ninguém estariam aqui para agradecer. Então naquela época também não era muito diferente. E por que ninguém foi contra, pela questão de Jesus cuspir no chão e fazer lodo? Porque aconteceu a cura. E não foi cura, porque você vai entender, de acordo com a pregação, que o homem não teve a vista restaurada, não. Jesus cospe no chão, faz lodo e coloca na órbita, porque não existia olho. Porque se fosse só questão de enxergar, Jesus diria para ele: volte a enxergar. Mas não, Jesus cospe e faz lodo e coloca nos olhos. Então perceba que Jesus, ele usa elementos naturais, terra e saliva. Ele usa elementos naturais. A terra, tá, é o que é comum. O ser humano, ele é limitado, mas ele é formado da terra. Gênesis 2:7. E formou Deus o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida. É isso, está escrito lá. E o homem tornou-se o que? Alma vivente. Então o homem foi feito, formado, Adão foi formado do pó da terra.
Tá ok? E a saliva? Saliva é algo simples, entretanto desprezível. Não é uma coisa nojenta? Eu me lembro quando eu ainda era mais novo, que um jogador muito famoso que apresenta programa hoje cuspiu no rosto de um juiz. Até hoje a imagem dele é manchada por isso, por mais que ele já se desculpou. Todos aqui que entendem de futebol sabem de quem estou falando. Por mais que ele já se desculpou até hoje, porque infelizmente o ser humano não esquece. Amém? Já se arrependeu, já pediu perdão, desculpa, mas até hoje ainda existe esse estigma. Qualquer pessoa que age dessa forma, nunca vão esquecer. Porque cuspir é algo nojento. Se houver uma doença, é transmissível. Algo baixo. Mas Jesus não cuspiu no homem. Jesus cospe no chão. A questão é que para um judeu, cuspir no chão diante de um outro judeu, era como cuspir no rosto de alguém aqui. Quando um judeu cuspia no rosto, era o mais baixo nível de desprezo por alguém. Quando ele parava perto de alguém, um judeu, e cuspia. Esses dias eu vi alguém no Muro das Lamentações com a Bíblia na mão, e um jovem judeu passou, tirou o chapéu e cuspiu no pé dele. É o mais baixo nível de ofensa. É ofender a pessoa no mais baixo nível. Então Jesus, ele cospe próximo do homem, por falta de educação, não, para atrair a atenção, para que todos começassem a olhar para aquele cego. Porque Jesus, às vezes, deixa a situação, ou permite que a situação piore, para que muita gente fique sabendo do seu problema. Vou repetir, muitas vezes Jesus deixa ou até permite que o seu problema piore, para que muitos olhares que não estavam te notando comecem a olhar o teu sofrimento, a tua luta, o teu problema. Para quê? Para te envergonhar? Não, para que todos vejam o tamanho do milagre que Ele está realizando na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Então, nas mãos de Jesus, o natural se torna sobrenatural. Na tua mão, o natural não tem jeito, não dá para resolver, faliu, quebrou. Não existe mais possibilidade de reaver. Mas na mão de Jesus, o natural se torna sobrenatural, acima do que é natural. Deus não precisa de nada extraordinário, porque Deus faz extraordinário daquilo que é comum. É isso que a igreja precisa entender. Deus não precisa da nossa ajuda, Deus não precisa de um jeitinho como Abraão e Sara deram. Não, Deus não precisa, Ele não precisa de nada extraordinário, porque o extraordinário vem das suas mãos. Ele usa o que é comum e torna extraordinário. Tá certo? O milagre, ele não começa no extraordinário. O milagre começa quando o natural entra em contato com Jesus. Para que o natural entre em contato com Jesus, cabe a mim e a você que estamos vivendo um problema terreno nessa esfera limitada, aleluia, colocar esse problema em contato com Jesus. E como eu coloco o meu problema em contato com Jesus? Eu tenho que dizer: Pai, por favor, em nome de Jesus, eu não aguento mais, me ajuda, Pai, eu não consigo mais, me resolve o problema, Pai, eu não tenho sabedoria, Senhor, tome em tuas mãos. Pronto, quando a gente toma tais atitudes, nós estamos passando o que é natural para a mão de um Deus que age de forma sobrenatural. Quando isso acontece, irmão, sai da frente, porque nada impede a ação de Deus. Nada impede a ação de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus, glória a Deus. Então, em primeiro lugar, é isso aí, a terra não limita a Deus. Ela se torna um instrumento nas mãos dele. Em segundo lugar, a mistura revela um encontro de duas dimensões. Glória a Deus. Os judeus acreditam em 7 céus. A Bíblia revela 3. Tá? Eles acreditam em 7.
mas a Bíblia revela só 3. A Bíblia fala que nós estamos aqui, acima de nós tem o primeiro céu, Ouranos, segundo céu, Mesurano, o terceiro céu, Ecurano. Cada céu, uma dimensão. Acima de nós, na primeira dimensão, é onde habitam os demônios. É onde existe a guerra. Satanás, depois que é expulso do Éden, ele não tem para onde ir. E ele passa a habitar as regiões celestiais. É o que a Bíblia diz. Ele passa a habitar, lembra de Daniel 10? Daniel 10, Daniel queria saber, entender uma revelação que Deus deu para ele. E ele não entendia. E ele passou a jejuar por 21 dias e orar. E vai dizer em Daniel 10, 2: manjar desejável não comi por 21 dias, para saber a revelação daquilo. E ele está jejuando. Quando chega no 21º dia, Daniel está lá orando: Senhor, me fala o que é isso, eu não entendi, eu quero entender. Eu quero entender, eu quero entender. A Bíblia diz que no 21º dia, ele diz que viu um ser com uma roupa reluzente passar na frente dele. Ele fala assim: quando eu vi aquele ser passar na minha frente e parar, eu caí com o joelho e as palmas das mãos no chão. Perdi as minhas forças e não consegui me levantar. E Daniel fala que aquele ser falou para Daniel: homem muito amado, preste atenção, desde o primeiro dia em que você se colocou a me buscar, a buscar o Senhor, Ele já liberou a resposta. Mas no meio do caminho, o príncipe da Pérsia me impediu, ou seja, um demônio responsável por aquela região, impediu Gabriel de passar. Gabriel, anjo mensageiro. E ele não conseguia passar, porque foi impedido na região celestial, entre nós e Deus. Mas a Bíblia fala que Deus então enviou Miguel. Miguel não é anjo mensageiro, Miguel é o guardião da nação de Israel, segundo a Bíblia. E Miguel não é anjo, Miguel é arcanjo, ou seja, anjo chefe, anjo maior. A missão de Gabriel é trazer mensagem, a missão de Miguel é guerrear. Então Gabriel não consegue passar, mas Miguel vem com a espada, abre o caminho e Gabriel passa e vem trazer a mensagem até Daniel. Aleluia, glória a Deus. Então nas regiões celestiais é onde habita todas as potestades. Efésios capítulo 6, versículo 10 a seguir, que fala: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vocês têm que estar preparados para resistir contra todas as astutas ciladas do diabo nas regiões celestiais, tomando o capacete, a espada, a couraça, a sandália. Se preparem para lutar contra os ardis do diabo, sabe, em todas as regiões celestiais. Então eles ficam aí em cima, tentando impedir, aleluia. Mas nós precisamos entender que quando nós aqui nessa dimensão natural temos contato com a dimensão espiritual, lá no terceiro céu, que é o trono de Deus, irmão, aleluia, a nossa oração é o que passa sem impedimento. Pode demorar para chegar, mas não tem ser em região celestial que impede da resposta vir. Não tem. Ninguém consegue impedir um crente que ora de receber a vitória. Ninguém. Ele põe pedra de tropeço, põe desânimo, põe dúvida. Parece que não vai chegar nunca, parece que nada muda. E a gente não está enxergando nada porque estamos numa dimensão limitada. Mas quando você começa a orar, você não sabe a explosão, a guerra que começa a acontecer em cima de você. Quando um crente decide voltar para Jesus, uma pessoa desviada decide voltar para Jesus, ou um crente que está fraco resolve se levantar em oração, irmão, as pessoas não têm ideia, irmão, de uma guerra pior do que Estados Unidos e Iraque, sabe? Pior do que qualquer guerra que de baixo acontece em cima de nós. E por que nós não podemos ver? Porque nós teríamos medo, não suportaríamos. Mas existe um Deus no céu, aleluia, que Ele está guerreando pela tua causa, guerreando pela tua família, guerreando pelo teu trabalho, guerreando pelos teus. Existe um Deus no céu que está guerreando pela
pela igreja dele. É por isso que nós estamos de pé. Bendito é o nome do Senhor. Então ele une terra com saliva. Que união tremenda. Natureza ou dimensão de baixo com a dimensão de cima. O único ser vivo. O único quê? O único ser vivo que tem a possibilidade de se conectar com a dimensão de cima é o ser humano. É o único ser vivo. A única criação de Deus que tem oportunidade e condição de se conectar com Deus é o ser humano. Minerais é natureza de baixo, mas são inanimados. Animais, natureza de baixo, não são inanimados, mas não têm racionalidade. Animais não têm espírito, tem corpo e a alma é o sangue. O ser humano, ele é dotado de corpo, alma e espírito. Quando entrega a vida a Jesus, ele é dotado de espírito, alma e corpo. Então o ser humano é o único ser criado que tem condições, possibilidade de se conectar com a região celestial, com Deus. E essa é a nossa arma. Intimidade, contato. Quando você volta para Jesus ou entrega a vida a Jesus, aquela ligação, aquele fio que foi cortado no Éden pelo pecado, ele é reconectado. Aleluia. E agora você consegue conectar a dimensão de baixo com a dimensão lá de cima. Sem boi na linha, sem chiado. Não precisa vir pedir para pastor, ora por mim. Não precisa, eu oro por você, todo dia. Mas não precisa, porque agora você foi reconectado. Você tem condições, direito, possibilidade, você mesmo de orar. Aleluia. Você ora e vai orando. Parece que nada está acontecendo, só parece. E você vai orando. Apocalipse diz que lá no céu existem taças. E cada lágrima que você derrama, cada minuto de oração, você vai enchendo a taça. Vai enchendo. Chega um momento que a taça começa a transbordar. E a taça não vai transbordar para cima, ela vai transbordar para baixo. E a lei da física vai ensinar que tudo que sobe, desce. Vai começar a descer. Vai começar a descer. Aleluia. Oh, bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Quando começa a descer, tem crente que percebe que está começando a melhorar, para de orar. Aí, a velocidade do que está descendo diminui. Mas quando o crente é inteligente, ele percebe que as coisas começaram a melhorar. Porque tem crente que as coisas começam a melhorar, ele para de vir à igreja. Ele para de orar. Quando a sua taça enche, isso é natural. Isso não é espiritual que eu estou falando agora, isso é natural. Se a sua taça encheu e você começou a colocar água com conta-gota, vai demorar mais para cair. Mas quando a taça encheu e você começa a colocar água de colherada, vai derramar mais água. Então a velocidade do que subiu vai começar a cair mais rápido. Aí a decisão fica por conta de cada um de nós. Se quando as coisas começam a melhorar, a gente quer que continue ou a gente quer que seja de conta-gota. Fica na mão de cada um de nós. Jesus, ele cospe no chão, faz a saliva, todo mundo olhando, todo mundo de olho, querendo entender o que esse camarada, ele é louco, ou ele é um mestre, ou ele é o filho de Deus mesmo, ou ele é um trapaceiro, porque não é possível esse cara fazer isso aqui na frente de todo mundo, cuspir no pé de um homem cego, já está numa luta dessa, e dá cospe, que é a maior ofensa que podia existir, xingando o homem, na frente de todo mundo. Jesus cospe. Parece que eu vejo o povo se achegando, para querer entender o que está acontecendo. Afinal de contas, ele está na frente do templo. A 800 metros, tem um tanque chamado tanque de Siloé. Jesus agacha, sabe? E começa a mexer ali.
E parece que quando ele está mexendo, a Bíblia me leva para João 6,33, que diz que o Espírito é o que vivifica. Parece que quando ele está mexendo, parece que algo nas regiões celestiais já começa a se mover também. Aleluia. O Espírito vivifica, a carne para nada aproveita. Parece que eu vejo agora ele mexendo ali. E quem conhecia as Escrituras, talvez era remetido a Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Quando Deus fala, façamos o homem. Olha aí, a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. 27. Assim Deus o quê? Criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Criou. Eu quero a cadeira de novo. Preciso de uma cadeira aqui, por favor, uma cadeira leve, do lado de cá, do lado de cá. Glória a Deus, eu vou sentar aqui. Glória a Deus, deixa eu pegar isso aqui para eu não errar. Glória a Deus. Aqui, ó. Porque tem gente que pensa que quando Deus fala assim, façamos o homem, Deus já começou a pisar no barro e fazer o boneco. Que eu nem sei se é boneco. Você acha que foi boneco? É o que a gente entende, né? Não sei se foi boneco. Sei. Mas ele diz, façamos, plural. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas pastor, como você sabe que é Pai, Filho e Espírito Santo? Porque no primeiro versículo da Bíblia está escrito, criou Deus os céus e a... Pronto. O termo Deus ali é Elohim. Diga assim, Elohim é plural. Isso. Elohim significa plural. Agora, se fosse 3 deuses, ele usaria o verbo criou, como que é? No princípio, criou Deus. Se Deus é Elohim plural, será que Moisés, o escritor de Gênesis, escreveria assim, ó, no princípio criou deuses? Porque Elohim é plural. Quando ele diz, no princípio criou, é singular. Verbo, bara, que significa criar de nada. Criar do nada. Se fosse 3 deuses, ele diria, no princípio criaram Elohim. Mas não, ele disse, no princípio criou Elohim. Porque não são 3 deuses. Elohim é plural. E por que não são 3 deuses? Porque são 3 pessoas, uma só essência. E no versículo 26, façamos o homem, façamos. A palavra façamos ali nos dá a impressão, sabe, de que já começou a criação, mas não. A palavra façamos ali, a palavra é nascer, que significa, expressa o quê? Uma ação iniciada, porém não concluída. Quando Deus diz, façamos o homem, Deus está dizendo, comecei a imaginar dentro de mim como eles serão. Aleluia. A palavra nascer é algo que foi iniciado, mas não foi concluído ainda. Versículo 27. E criou Deus o homem. O termo criar ali, aí é bara. Por quê? Porque é criar de algo que não existe. Quando ele fala criou Deus, Deus não havia criado a terra ainda. Deus estava projetando o ser humano. Quando ele fala façamos, ele está imaginando como vai ser. Quando ele fala criou Deus, nasceu dentro dele. É o verbo bara. Mas em Gênesis 2:7, ele diz, formou Deus o homem. Aí sim, formou.
Aí a palavra não é nasce e nem bara, não é o início sem terminar, e não é criar do nada, não. Quando ele fala, formou Deus, o termo é yatser, ou seja, do verbo assar, criar de algo já existente. Aí Deus pisa no barro, ele cria o homem do pó da terra, sopra na narina do homem o fôlego de vida, e desde então o homem passa a ser uma alma vivente. Quando Jesus, ele faz o lodo no chão e coloca na órbita, no rosto do cego, ele está falando para todo mundo, da mesma forma que eu estive na criação do homem no jardim do Éden, e criamos o homem do nada, eu estou recriando uma peça, um órgão desse homem que não tem a órbita do olho, eu estou colocando no lugar, e estou mostrando que da mesma forma que eu fiz lá, eu estou fazendo aqui novamente. Glória a Deus. Gente, quando, sabe, a manifestação de Deus, a atmosfera de Deus, ela chega no ambiente natural, as coisas começam a ser transformadas, as coisas começam a ser modificadas pela ação e pelo poder de Deus. Glória a Jesus, aleluias, bendito é o nome do Senhor. Quando a atmosfera do céu invade a terra, sabe, Jesus, ele recria os olhos, ele dá visão a quem não pode enxergar. Hoje aqui neste lugar, talvez você chegou vendo só problema, vendo só dificuldade, vendo só portas fechadas, mas em nome de Jesus, aleluia, eu creio pela fé do que eu estou ministrando aqui, que aqui dentro desta igreja ainda, você vai começar a receber revelações de que coisas já estão mudando na sua vida, de que o que está fora do lugar está começando a ir para o seu devido lugar, de que aquilo que você não enxergava agora começou a ficar claro, de que aquilo que estava escuro agora começou, aleluia, a ficar cristalino diante dos teus olhos. É Deus te dando entendimento e sabedoria para saber resolver, decidir e agir no dia de amanhã. Quando a atmosfera do céu se manifesta na terra, Jesus toca a realidade do ser humano. Qual é a tua realidade hoje? Qual é a tua situação hoje? Porque quando isso acontece, tudo que está incompleto começa a ser restaurado. Aleluias. Tudo que está incompleto começa a ser restaurado quando a atmosfera do céu se manifesta na terra. Glória a Deus. O barro representa pessoas imperfeitas. Jesus nos fez, ou melhor, fez Adão do barro, do pó da terra. Você já viu alguém fazer guerra por causa de barro? Já viu soltarem mísseis por causa de um pedaço de um barranco? Hã? Não, porque não tem valor, porque não serve para nada. E é isso mesmo. Nós só passamos a servir para alguma coisa quando a presença do Espírito passa a habitar em nós. 2 Coríntios 4:7, Paulo diz isso, que Deus depositou suas riquezas em vasos de barro, para que a glória não seja nossa, mas seja dele. Um vaso só tem valor pelo produto que está dentro dele. O vaso sozinho não vale nada, tá? Vale alguns reais. Agora coloca uma orquídea linda lá dentro, rara, pagam qualquer dinheiro por aquele vaso, porque o vaso vazio só serve para juntar bicho. E isso é o que acontece quando a atmosfera do céu se manifesta na terra. O vaso vazio começa a ser preenchido pela glória, pela presença, pela grandeza e a majestade do céu. Aleluias, glórias a Deus, aleluia. Então, em terceiro lugar, quando a atmosfera do céu invade a terra, a glória de Deus dá propósito àquilo que era impossível. A glória de Deus dá propósito para aquilo que não tem valor, não tem propósito, tá? Versículo 3 diz que
para que se manifeste nele as obras de Deus. Por que ele está assim? O pai pecou, ele pecou? Não, não. É para que se manifeste nele as obras de Deus. Aquele homem não estava cego por um acaso. Não. Havia um propósito maior do que a dor daquele homem. Diga para quem está ao seu lado, com respeito. Diga assim: existe um propósito maior para o seu problema. Aleluia. Existe um propósito maior para o seu problema. Porque, gente, quando nós estamos vivenciando uma crise, nós nos preocupamos com a causa. Por quê? Onde eu errei? O que eu falei? O que eu fiz de errado? Quando a crise bate na nossa porta, a gente fica preocupado. A causa, qual é a causa disso? E às vezes, o problema não é a causa. Nem tudo é sobre causa. Diga assim: nem tudo é sobre uma causa. Diga assim: muitas vezes é sobre um propósito. Aquele cego não estava cego, não era cego por uma causa. Não, é porque existia um propósito. Glória a Deus. Glória a Deus. Então às vezes o que você está vivendo hoje não é consequência de algo errado. Muitas vezes não é. Muitas vezes é porque Deus tem um propósito traçado em cima desse problema. Marido e mulher às vezes estão se degladiando, brigando dentro de casa, porque você fez, porque você falou, porque você comprou, porque você não devia ter feito, é porque não era a hora. Meu Deus, não é a causa. Vocês precisam entender que a questão é que às vezes existe um propósito, porque Deus jamais desperdiça uma história, mas Ele revela a sua glória nelas. Onde existe um problema, existe um propósito, e o propósito é para que a glória dele se manifeste. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Então quando a atmosfera do céu invade a terra, gente, a obediência do ser humano é ativada. Porque ele disse para o cego: olha, agora você está com o olho cheio de barro, vai se lavar lá no tanque, 800 metros. Talvez eu desistiria. Talvez eu, com a minha personalidade, falei: sai fora. Encheu minha cara de barro, já de areia, não é? Ou eu pensaria: lógico, agora eu vou ter que lavar mesmo, estou cheio de barro aqui. Talvez você iria 500 metros e desistiria. Mas eu sei que tem alguém aqui que iria até o fim. Eu creio que existe alguém aqui que iria até o posto. Porque quando a atmosfera do céu invade, se manifesta na terra, cria um senso de obediência. E onde a obediência é executada, é trabalhada, sempre existe testemunho para contar. Se aquele homem não fosse por teimosia, ele teria que ir lá depois tirar o barro. O que é melhor? Obedecer ou depois sacrificar? Obedecer. Então o milagre não terminou no toque de Jesus. Não. Houve, sabe, uma instrução. Então talvez hoje aqui, Jesus não está operando já o milagre na tua vida. Mas Jesus está me usando para te dar uma direção. Para te dar um destino. Glória a Deus. Aleluia. Mas eu falo sem medo de errar, debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus e com toda a reverência à palavra do Senhor, que não erra. Aleluias, glória a Deus. Se você hoje crê piamente, aleluia, que a atmosfera do céu está influenciando a tua vida, glória a Deus, e você obedecer o que Ele está falando, crer, aleluia, o céu, sabe, Ele vai liberar o impossível sobre você. Glória a Deus. Porque o céu hoje está liberando. Sim, o céu está liberando e aguardando uma resposta sua. Amém? O céu está aguardando uma resposta. Se creres, verás a glória de Deus. Se quiseres,
comerás o bem, viverás o bem dessa terra, se perseverar até o fim. Então Deus está hoje respondendo a sua oração. Glória a Deus. Então aonde a atmosfera do céu se manifesta, ou seja, a atmosfera do céu se manifesta também onde ele sabe que haverá resposta, onde ele sabe que a palavra será recebida e obedecida. Glória, porque fé não é sobre sentir. Diga assim: fé não é o que eu sinto. Diga: fé é sobre o meu agir. A fé sem obra ela é morta. Então não adianta falar eu creio e não tomar uma atitude, não se mover. Então hoje, em nome de Jesus, haja, nunca reaja, mas haja através da fé que Deus está colocando na tua vida. Glória a Deus, glória a Deus. Versículo 11, quero concluir. O texto vai dizer que um homem chamado Jesus fez lodo, ungiu os meus olhos, porque perguntaram para o cego: mas como que é esse negócio? É você mesmo? É você que estava aqui? Você está diferente? Mas era você? Aí alguém perguntava a ele: parece, mas não é. Aí ele interferiu. Ele disse: opa, parece, mas não é não, sou eu mesmo. Mas como assim? Quem te curou? Aquele homem. Como é o nome dele? Como ele é? Ele disse: olha, o nome dele me parece que é Jesus. Como ele é e como ele fez, não me interessa. O que eu sei é que eu era cego, mas agora eu estou vendo. Aleluia. Então o homem não entendeu o que aconteceu, mas soube, aleluia, a testemunhar do seu milagre. Ele testemunhou o processo. E por que que a luta dói, machuca o nosso coração? Para que nós possamos entender e testemunhar o processo de santificação na nossa vida, de amadurecimento. Deus não permite que você sofra porque Ele gosta. Não. Deus permite que alguém no trabalho se torne um grãozinho de areia para entrar na ostra que é você. E esse grãozinho de areia vai te incomodar durante meses no trabalho, te perseguindo. Uma preocupação é um grãozinho de areia que entra na ostra, e a ostra vai soltando, sabe, o NASCAR, que é uma defesa que vai agora, sabe, impregnando naquele grãozinho de areia para defender. E aquele grãozinho de areia recebendo aquela resina, aleluia, aquela resina vai crescendo ao redor do grão de areia, incomodando mais ainda, até chegar ao ponto de se transformar uma pérola de grande valor. É a prova que você está passando hoje. Deus, daqui a pouquinho, Ele vai abrir a boca da ostra, glória a Deus, e tirar uma pérola de grande valor de dentro de você. E não vai tomar para si não, mas Ele vai te entregar. Glória a Deus. Essa pérola se chama às vezes maturidade, resolução de problema, quebrantamento, batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, capacitação sobrenatural, fortalecimento. Glória a Deus, aleluia. Então, gente, nessa noite, sabe, a gente afirma que só quem experimenta uma atmosfera do céu carrega uma história de milagre. Fica de pé, por gentileza. Glória a Deus. Talvez você não vai ter a resposta para tudo, mas você vai entender o que Deus fez na tua vida. Glória a Deus. Feche os teus olhos, por favor. Quero te abençoar, orar pela tua vida. Glória a Deus. Quero orar por você. Senhor nosso Deus, Pai de misericórdia, santo, fiel, nós ministramos a tua palavra, Pai. Senhor, dentro da nossa limitação, mas nós sabemos que o Senhor, ó Pai, é aquele que trabalha nos corações. O Senhor é aquele que fortalece, que dá paz, dá alegria e restaura vidas. Pai, no nome de Jesus, esta noite, completa, Senhor, ó Pai. Complementa, Senhor, aquilo que eu não tive, Senhor, capacidade de explicar. Completa a obra na vida dos teus filhos e na vida de todos os que estão online conosco, ó Pai. Na vida de todos os que estão viajando, que não puderam estar aqui essa noite. Pai, aonde estiver, ó Pai bendito, um filho teu abençoa, guarda.
Que essa palavra, meu Pai, seja, Senhor, de alívio, de cura para a alma, de restauração para o espírito, Pai, e de reconciliação, ó Pai bendito, é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém e amém.